Olá, confira agora os destaques do Tela 1 de hoje. Debate entre jovens discutiu o humor na internet. Conheça a campanha Quero Mais Táxis. E mais, você vai saber os detalhes do futebol nacional e internacional. Eu sou o Ângelo Sfire e apresento o Tela 1 desta quinta-feira, dia 23 de maio. Aconteceu na noite desta quarta-feira no Teatro Paiol mais uma edição do Papo Universitário 2013. A repórter Larissa Nichelli foi conferir. Tudo vira piada. Esse foi o tema da segunda edição do Papo Universitário 2013. Há 5 anos, o jornal Gazeta do Povo promove diferentes debates com jovens estudantes. O objetivo desse evento é justamente aproximar o jovem universitário aos assuntos que interessam a eles e dar voz, para que eles tenham a oportunidade de expressar sua opinião e de debater sobre temas que por muitas vezes são esquecidos ou são comentados pela mídia, mas que não chegam realmente à essência, que é o próprio jovem, que é o formador de opinião. No centro desse último debate estavam 4 convidados: Bia Granja, Bic Miller, Fagner Zadra e o delegado Demétrios de Oliveira. Eles discutiram os limites do humor no mundo online e como se defender em casos extremos. Alguns fatos podem ser interpretados de uma forma muito mais complicada. O senso de humor, como eu já mencionei, é essencial, mas ele pode repercutir em responsabilizações na esfera jurídica e também pode resultar em provocações a pessoas que não tenham a capacidade de entendimento, de discernimento ou até de aceitação daquilo. Bia Granja é organizadora de um grande festival nacional que discute e dá voz a quem produz conteúdo para a internet. Para ela, é muito importante discutir o humor na rede. A gente está no contexto da internet 24/7 o tempo inteiro lá, e o humor é uma coisa que é pauta, ele é meio que a vaselina de tudo, A gente pode não ser piadista, mas a gente sempre tem um viés do bom humor, Então discutir um pouco o que isso significa, até onde a gente pode ir, etc., é muito importante. A gente, pela quantidade de perguntas e pela qualidade das perguntas, deu pra ver que a galera queria também entender um pouco o que elas estavam fazendo ali. O ator e humorista Fagner Zadra acredita que ao fazer uma piada ou postar algo na internet, é essencial ter bom senso. Você tem que ter um senso de saber o que você pode ofender ou não. E como eu falei lá, você só pode ofender quando a pessoa merece ser ofendida. Mas eu sou assim na vida, na verdade, não só publicamente, sabe? Então eu penso assim que eu tenho minhas opiniões, respeito a dos outros, mas, poxa, cometer crime não pode ser cometido em nenhuma esfera, principalmente na internet. 250 jovens fizeram parte da plateia que pôde participar fazendo perguntas aos convidados. Uma das ideias para o próximo debate, que ainda não tem data marcada, é conversar sobre a Copa do Mundo. Será que Curitiba está preparada para receber a Copa em 2014? Esse é assunto para o próximo Papo Universitário. E neste sábado acontece a seletiva para os Jogos Universitários do Paraná. Alunos da graduação e pós-graduação podem participar. É necessário que os interessados levem RG ou carteirinha de estudante. E os aprovados na seletiva vão formar as equipes que representam a Universidade Positivo nos Jogos Universitários, que acontecem em julho em Campo Mourão, aqui mesmo no Paraná. A seletiva dos jogadores para basquete e vôlei são no período da manhã, a partir das 9 horas. À tarde, a partir das 2 horas, acontecem as seletivas do futsal e do handebol, todas elas no próprio ginásio oficial do Centro Esportivo da UP. Para mais informações, acesse up.com.br. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou novos dados sobre o desemprego no país. A taxa de desemprego no mês de abril ficou em 5,8%. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta quinta-feira. O percentual é o menor número já registrado no mês de abril dos últimos 11 anos, desde que o IBGE começou a fazer este levantamento. Para chegar nesses resultados, o Instituto pesquisou nas 6 maiores regiões metropolitanas do país. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife. A estimativa é que o número de brasileiros sem emprego nessas regiões seja de pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. No ano passado, a taxa de pessoas sem emprego era de 6%. E aqui no Paraná, apenas no mês de abril, foram criadas quase 19 mil vagas de emprego. Não é mesmo, Daiane?
Exatamente, Lucas. E os números que foram consolidados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostraram que o Paraná foi o estado que mais gerou novas vagas de trabalho aqui na região sul do país. Em abril, 18.937 novas vagas foram criadas. Isso representa um crescimento de 0,72% no mercado de trabalho paranaense. A indústria de transformação foi o ramo que ofereceu mais oportunidades. De volta aos estúdios. Então, obrigado, Daiane Nogosek e Lucas Kotovics. E como será que fica o tempo nesta sexta-feira? O final de semana começa chuvoso e com queda de temperatura. Em Curitiba, a mínima será de 11 e a máxima de 18 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 16 e máxima de 22 graus. E agora vamos falar de futebol no quadro Tela Sport. Bom, Lucas, no começo do programa prometemos os destaques nacionais e internacionais do futebol. Mas vamos começar falando do futebol nacional aqui? Vamos lá. Tivemos Copa do Brasil ontem, né? Como é que foi? Tivemos Copa do Brasil e o Cruzeiro goleou o Resende e fez 4-0. 2 gols do Borges, inclusive, 2 bonitos gols. O Cruzeiro passou fácil pelo Resende e já está na próxima fase da Copa do Brasil. Já o Santos teve uma certa dificuldade diante do Joinville. Empatou o primeiro jogo por 0-0 e no segundo jogo fez apenas 1-0 no time de Santa Catarina. 1-0 e o Neymar saiu do jogo. O goleiro do Joinville falou que o Neymar falou não dá mais. Agora não sei se não dá mais para ficar jogando no Santos ou se ele realmente quer ir para o Barcelona, né? Agora esperar para ver a decisão já. O Santos está já numa intensa negociação com o Barcelona. Exatamente. Mas teve o time paranaense que já disse adeus à Copa do Brasil, né? Infelizmente o Arapongas foi eliminado pelo Figueirense. O Arapongas conseguiu empatar o primeiro jogo por 0-0, mas o Figueirense no segundo jogo fez 3-1. Mais um time paranaense eliminado da Copa do Brasil, eram 5, sobraram 2, que é a dupla Curitiba. E o Coxa que joga hoje, né? Curitiba joga hoje, joga diante do Nacional e precisa fazer pelo menos 3-0 ou mais de 3 gols de diferença para conseguir a classificação. O primeiro jogo deu 4-1 para o Nacional lá em Manaus, um time sem expressão. O Curitiba acabou perdendo logo após o título do Campeonato Paranaense, jogou bem contra o Atlético Paranaense. O Curitiba acabou perdendo para o Nacional e vamos ver se agora continua apenas o Atlético na competição ou se a dupla Curitiba continua nas próximas fases da Copa do Brasil. Então o Curitiba recebe o Nacional hoje no estádio Couto Pereira às 7h30 da noite. Mas vamos falar agora então de futebol internacional, já que neste sábado às 15 para as 4 da tarde acontece a grande final da UEFA Champions League, o maior campeonato interclubes do mundo. 2 clubes alemães na final, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Algum palpite para essa grande decisão? Bom, pelo que a gente vê, o Bayern está muito bem, né, na competição e inclusive está montando um time super forte. Eu acho que ainda o Bayern consegue levar o título, porque o Real Madrid para mim era melhor que o Borussia. E o Borussia conseguiu passar pelo Real, talvez num golpe de sorte. Não acredito muito nisso, mas passou. Agora temos um clássico alemão na final e eu acredito que o Bayern leva essa. Mas será um grande jogo, com certeza, independente de quem for levantar essa taça, né? Com certeza. Bom, Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado. E nós voltamos na segunda-feira com os destaques da primeira rodada do Brasileirão, né? Que começa neste final de semana. Exatamente. O Coritiba pega justamente o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos à Taça Libertadores, e o Atlético Paranaense pega o outro time brasileiro que está na Libertadores, o Fluminense. Grandes jogos na primeira rodada para os times paranaenses, gente. Então tá bom, obrigado, Lucas. Obrigado, Ângelo. A Associação de Bares e Restaurantes do Paraná realiza a campanha para antecipar a liberação de mais táxis em Curitiba. Curitiba terá 3.000 táxis até o final deste ano. A Prefeitura liberou 748 placas na capital paranaense, mas parece que a medida não irá solucionar os problemas que os taxistas e usuários enfrentam todos os dias. Então realmente há uma falta de táxi mesmo, né? No caso concordo com isso, porém eles deveriam verificar também a questão das vias. De alguma forma dar uma agilizada e uma descongestionada no trânsito. Então, às vezes é muito difícil encontrar táxi pelo horário, às vezes não tem táxi e às vezes você chama e eles demoram demais. Essa campanha é justamente para cobrar do poder público agilidade, transparência e critérios na liberação de placas que já são aprovadas desde 2012, mas que desde a década de 70 o município não tem uma renovação de placas.
Ao total, 15 outdoors foram instalados na cidade. A campanha usa 3 frases irônicas, uma delas baseada no hit da década de 80, Vou de Táxi. A intenção do setor é mostrar o descontentamento com a falta de táxi, principalmente na parte da noite. Essa é uma campanha da população, que nós abraçamos, como somos um setor da sociedade, que muitas pessoas frequentam, e com a lei seca dificultou muito a vida das pessoas. Muitas pessoas não querem ser refém de uma multa, de ser preso, de ser esculachado, porque infelizmente a questão da lei seca criminalizou muito o cidadão. Achamos que era necessário entrar nessa campanha por liberação de mais placas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, Juliano Breda, afirmou que vai acatar a decisão do Conselho Federal do órgão de apoiar a proposta de emenda constitucional 37. Essa PEC tira poderes de investigação do Ministério Público. A decisão da OAB Nacional foi tomada na segunda-feira. Antes, a OAB Paraná se posicionava contra a PEC, inclusive participaram de mobilizações contrárias. O presidente Breda afirmou ser pessoalmente contra, mas respeita a decisão do órgão máximo. E olha só, amanhã no Telão Entrevista você confere uma conversa com o promotor Eduardo Cambi, que vai esclarecer os detalhes da PEC 37, então não perca. E o Telão de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie um e-mail para tela1@up.com.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.